Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos vídeos do curso de aritmética do Prof. Mate. Ao contrário do que eu disse na aula, no vídeo anterior, essa aqui é a nossa aula 5 e não a aula 6, né? Eu tinha mencionado lá que aquela era a aula 6, mas na verdade é a aula número 5. E essa aqui então vai ser a nossa segunda parte da aula, né? Na primeira parte nós demonstramos basicamente o teorema fundamental da aritmética, né? E, enfim, algumas consequências ou algumas considerações a partir dele. Tendo em mãos o teorema fundamental da aritmética, nós podemos contar a quantidade de divisores de um número, quantidade de divisores positivos. Nós vamos contar a quantidade de divisores positivos. Então, tendo esse número em mãos, basta dobrar esse número para nós termos então a quantidade total de divisores de um número natural, de um número inteiro, desculpa. É importante frisar isso porque se um certo número é divisor, o seu simétrico também será. Né? Como 2 divide 10, menos 2 também divide 10. Né? Então, basta nós contarmos os divisores positivos. Contados os divisores positivos, nós podemos contar multiplicando por 2. Nós temos então a quantidade de divisores. Beleza? Então, o objetivo desse vídeo é deduzir uma fórmula que nos permita determinar a quantidade de divisores positivos de um número inteiro. Uma fórmula para nos dar a quantidade e também uma forma, ou uma fórmula, né, de nós determinarmos quais são os divisores, qual é a cara de um divisor de um número, a cara de um divisor positivo de um número inteiro. Tá? Vamos relembrar então o que são números primos. Essa definição nunca é demais, né, justamente porque ela em geral, ela não é bem trabalhada, ela não é bem definida na escola. Então, o número inteiro ele é primo se ele possui exatamente dois divisores. Aqui eu esqueci de colocar que é o módulo de P e 1, certo? Aqui eu esqueci da parte do módulo. O que é um número composto? Tá? Então, um número inteiro não nulo, ele é composto se ele tem mais do que dois divisores positivos, certo? E aí, mostramos o teorema fundamental da álgebra que todo inteiro maior do que 1 ou é primo ou pode ser escrito de maneira única como um produto de números primos, a menos da ordem que esses fatores primos aparecem. Né? Porque se você permutar, uma vez escrito o seu número como produto de primos, se você permutar esses primos, isso não é considerado como uma nova escrita. Tá? Uma vez que não é considerado uma nova escrita, porque a multiplicação ela é comutativa. Né? Então você escreveu 10 como 2 vezes 5 e você escreveu 10 como 5 vezes 2. Do ponto de vista do teorema fundamental da álgebra, essa é a mesma decomposição. Tá? Ela é a mesma. Certo? Como consequência desse teorema, nós temos o seguinte, que dado um número inteiro diferente de 0, 1 e menos 1, você sempre consegue uma lista de primos, uma lista crescente de primos, e números naturais não nulos, todos unicamente determinados, tais que o seu número n pode ser escrito como um produto de potências desses primos, tá? Multiplicado por mais ou menos 1, dependendo se o seu inteiro é positivo ou se ele é negativo. Tá? Se o inteiro for positivo, você usa o sinal de mais, se o seu inteiro for negativo, você utiliza o sinal de menos. Então, essa decomposição aqui, ó, ela é uma decomposição em fatores primos. Os primos que estão repetidos ali do teorema fundamental da álgebra, você coloca eles, você agrupa eles e usa o expoente, né, usa a potenciação para representar eles. E você escreve esses primos aqui em ordem crescente. Você escreve os primos em ordem crescente, não os expoentes. Tá? E como observação final do vídeo anterior, nós vimos o seguinte, né? Que se você tem dois naturais maiores do que um, você pode escrever eles como um produto de primos, como um produto de potências de primos, utilizando os mesmos primos, desde que você permita
que apareçam expoentes nulos. Nesse teorema aqui, não é permitido expoentes nulos. Tá? Os expoentes são não nulos. Nessa observação aqui, se você tem dois números naturais maiores do que um, e você quer escrever ele como produto de primos, né? Ou como um produto de potências de primos, e por algum motivo você quer que os primos utilizados sejam os mesmos, então você tem que acrescentar eventualmente potências nulas, tá bom? Mas você pode fazer isso. Você sempre pode utilizar os mesmos primos para escrever dois números como produto de potências de primos, certo? E aí vem essa proposição aqui que nos diz exatamente como é um divisor positivo, qual é a cara de um divisor positivo de um número inteiro, tá certo? Então, pega um número inteiro, escreve ele como um produto de potências de primos, certo? Esses alfas aqui, ó, eles podem eventualmente serem todos nulos. Tá? Não vamos considerar eles nulos, mas aqui está dizendo que pode. Vamos considerar eles não nulos aqui, tá? Vamos considerar essa, de fato, a fatoração. Expoentes não nulos e os primos que aparecem aqui em ordem crescente, tá certo? E aí o teorema, a proposição fala o seguinte: todo divisor positivo de n é dessa forma aqui, ó. P1 elevado a beta 1, P2 elevado a beta 2, PR elevado a beta R. Esses betas, desculpa, eles são maiores ou iguais a zero, então eles podem assumir valores nulos, e eles são menores ou iguais aos alfa. Né? Então o beta 1 é maior ou igual a zero e é menor do que o alfa 1. O beta 2 é maior ou igual a zero e menor ou igual ao alfa 2. E assim por diante, o beta R é maior ou igual a zero e menor do que o alfa R. Tá certo? Então todo divisor positivo é dessa forma. Ele é um produto de potências dos primos que aparecem aqui na decomposição do M. Os expoentes desses primos podem eventualmente ser nulos. Então aqui você pode fazer qualquer combinação de beta. Por exemplo, todos os betas podem ser iguais a zero. Se todos os betas forem iguais a zero, que número você vai obter aqui? Você vai obter o número 1. Opa, o número 1 é um divisor daqui. Você pode considerar, por exemplo, o beta 1 como sendo 1 e todos os outros como sendo 0. Isso é possível? Claro que isso é possível. Essa é uma possibilidade. E aí o que você vai ter? Qual é o divisor que você tem? Você tem um divisor P1, certo? Esse beta 1, por exemplo, ele pode ser igual ao alfa 1. O beta 2 pode ser igual ao alfa 2. E todos os outros, por exemplo, podem ser iguais a zero. Você tem um novo divisor. Quem é esse divisor? P1 elevado a alfa 1 vezes P2 elevado a alfa 2. Também é um divisor desse número aqui. Beleza? Bom, vamos demonstrar esse resultado. É o seguinte, suponha que o n' é um divisor de n. Tá? Então, n' divide n. E pega uma potência de P. Pega uma potência de P do n' que aparece na decomposição dele. Porque é o seguinte, né? Você pegou o n', ele é um divisor de n. Esse n' você pode decompor ele como um produto de fatores, você pode decompor ele como produto de potências desses P's que aparecem aqui, certo? E vamos pegar uma potência que aparece efetivamente. Vamos pegar uma potência que de fato aparece. O que eu quero dizer? O beta é diferente de zero. O beta é maior que zero. Aparece, efetivamente aparece. O que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, P elevado a beta divide o n'. Claro, porque se ela é uma potência de P que figura na decomposição do n', ele divide o n'. Essa potência divide o n'. O n', por sua vez, divide o n. Então você tem P elevado a beta dividindo n' e n' dividindo n. Por transitividade, o P elevado a beta divide n. Lembra lá da segunda aula que eu falei que eu apresentei uma lista de propriedades da divisibilidade? E eu falei assim, anota elas. E você não anotou? Então,
Olha lá essa propriedade de transitividade que eu utilizei aqui. P elevado a beta divide N' divide N, então P elevado a beta divide N por transitividade. Esse N, lembrando, ele é escrito dessa forma aqui. Tá? Ele é escrito dessa forma. O que nós já vimos, então? Que esse P elevado a beta, ele tem que dividir alguma potência de algum primo. Né? Por quê? Porque o P elevado a beta, ele é coprimo com os outros fatores. Porque ele é um divisor do N'. O N' é um divisor do N, bom, então esse P elevado a beta é alguma potência de P que divide isso daqui. Então não tem jeito, ele tem que dividir algum PI alfa I, porque ele é coprimo com os outros PJ elevado a alfa J. Agora, se você tem, olha só, uma potência de um primo dividindo a outra potência de um primo, é porque os primos são iguais. Tá? Isso não é difícil de mostrar. Por quê? Porque o primo P divide P elevado a beta. Porque esse beta aqui é não nulo. Então, pelo menos, P aparece aqui. O P divide P elevado a beta. P elevado a beta divide essa potência aqui. Então, não tem jeito. P divide essa potência. Se o P divide essa potência, é porque eles são iguais. Tá certo? O que nós temos, então? O que nós concluímos? Que todo fator primo do N' é também um fator primo do N. Bom, então não tem jeito. O N' tem que ter essa forma aqui, ó. P1 elevado a beta 1, P2 elevado a beta 2, PR elevado a beta R. Cada fator de N' é um fator do N. Né? Cada primo que aparece na decomposição do N' é um primo que aparece na decomposição do N. Né? Então ele obrigatoriamente tem que ter essa cara aqui. Certo? Algum desses betas pode ser zero, tá? Eventualmente algum desses betas pode ser zero. Vamos lá, vamos pegar aquele exemplo que nós vimos no vídeo anterior, o 480. A decomposição dele é 2 elevado a 5 vezes 3 vezes 5. 2 elevado a quinta vezes 3 vezes 5. Vamos listar aqui alguns divisores. Por exemplo, um divisor é o 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 5 vezes 5 elevado a 1. Esse é um divisor possível. Os expoentes que aparecem aqui. Ó, nesse caso, ó, quem é o alfa 1? O alfa 1 é o 5. O alfa 2 é 1 e o alfa 3 é 1 também. Tá vendo aqui, ó? O P é escrito como produto de primos e seus expoentes. Tá aqui, ó. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. P1, P2, P3. Qualquer combinação de potências desses dois primos vai ser um divisor do 480. Então, uma das combinações possíveis desses primos é 2 vezes 3 vezes 5. Outra combinação possível, 2 elevado ao cubo. Observe aqui, o beta aqui, o beta 1 é 1, o beta 2 é 1 e o beta 3 é 1. Aqui, o beta 1 é 3, o beta 2 é 0 e o beta 3 é 0 também. Outro divisor, o 3. O 3 é um divisor. 3 vezes 5 é outro divisor. 2 elevado ao quadrado vezes 5 é outro divisor. E assim por diante. E assim por diante. Tá? E como exercício, fica para você determinar todos, aqui está faltando um S, tá? Determine todos os divisores de 560, que você pode escrever assim, 2 na quarta vezes 5 vezes 7. Como observação, suponha então que a decomposição de um certo número inteiro, n, é essa daqui, essa decomposição em fatores primos, tá? Então os alfas ali são não nulos, tá certo? Seja o m, suponha que o m, que tem essa cara aqui, ó, é um divisor de n. Tá? O que acontece? O beta 1, ele varia entre 0 e alfa 1. O beta 2 entre 0 e alfa 2, o beta 3 entre 0 e alfa 3 e assim por diante. Ou seja, cada beta I varia entre 0 e alfa I. Quais são os valores possíveis? Quantos são os valores possíveis que o beta I pode assumir? Ora, tantos quantos forem os números entre 0 e alfa I. Quantos números tem entre 0 e alfa I? Alfa I mais 1. Então, o beta 1 ele pode assumir alfa 1 mais 1 valores. O beta 2 pode assumir
quantos valores? Alfa 2 mais 1, e assim por diante. Tá? Então, olha só. Esse aqui, esse beta 1, pode assumir alfa 1 mais 1 valores. E o beta 2 pode assumir alfa 2 mais 1 valores, e assim por diante. O que nós temos, então? Pelo princípio multiplicativo, o número de divisores é igual a alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 2, etc., vezes alfa R mais R. Certo? Fechou? Então, se você for olhar aqui para o nosso exemplo, vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. Quantos divisores possíveis? Quantos são os divisores de 480? Então, você pega ó, 5 mais 1, vezes 1 mais 1, vezes 1 mais 1. 6 vezes 2, vezes 2. São quantos? 2 vezes 6, 12. 12 vezes 2, 24. Então, são 24 divisores do 480. E do 560? Vamos lá. Esse aqui é o alfa 1, né? Então, é alfa 1 mais 1, alfa 2 mais 1, vezes alfa 3 mais 1. 5 vezes 2 vezes 2. 20. Então, quando eu pedir aqui para você determinar todos os divisores, você vai ter que encontrar 20 divisores. Tá? Bom, o que nós temos, então, como consequência disso? Uma coisa para vocês pensarem. Não vou demonstrar isso aqui, é para vocês pensarem mesmo, para vocês tentarem resolver em casa. Um número n possui um número ímpar de divisores positivos se e somente se cada alfa i é par. Pensa, se cada alfa i é par, se o alfa i é par, cada alfa i for par, significa que cada um desses elementos aqui é um número ímpar. O produto de números ímpares é um número ímpar. Significa, então, que o número de divisores é um número ímpar. Então, a volta eu já fiz para vocês. Se cada alfa i for par, a volta, né? Se cada alfa i for par, cada alfa i mais 1 vai ser ímpar. Produto de ímpar é ímpar. Então, o número de divisores vai ser ímpar. A volta eu fiz. E a ida? Suponha que esse número aqui ó, é um número ímpar. Quero que vocês mostrem que cada alfa i é par. Ou seja, quando que um número n tem um número ímpar de divisores, se e somente se esse número n é um quadrado perfeito. Cada alfa i aqui é um número par. Quando cada número aqui é um número, cada expoente é um número par, então você tem um quadrado perfeito. Certo? Bom, com isso nós encerramos então essa segunda parte da aula, bem mais curta do que a primeira parte, né? A primeira parte teve 45 minutos. Essa daqui teve um pouco mais de 18, certo? Então, um abraço a todos. Pensem nisso aí que eu acabei de falar para vocês, né? E eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.